Bom, a gente está fazendo sempre um estudo antes, onde a gente conversa, debate, troca uma ideia sobre o Sete Sangue de Estudo, realizado pelo Saulo, nosso tutor, que atingiu a mente divina. E aí depois eu venho e apresento, faço um slide e vou vendo o que vai vindo, o que vai fluindo na minha mente, junto com as ideias que a gente trocou na semana passada. A gente está estudando a série Despertando Virtudes, está no terceiro Sete Sangue, Crenças. E vamos falar sobre crenças. É muito interessante porque tudo é crença, né? Então é muito legal falar sobre crença. E no início desse Sete Sangue, o Saulo começa falando sobre o ascensionamento planetário. E aí ele fala que agora a gente está mudando. Desculpa, rapidinho. A gente está mudando a vibração daqui do planeta e logo por isso também a ascensão da humanidade anda juntinho. E eu percebo assim que está acontecendo mudanças para todas as pessoas, todo mundo tá passando por um aprendizado muito grande. Não vou falar despertar, porque nem todo mundo talvez esteja no momento do despertar, mas as coisas têm mudado e ensinamentos estão acontecendo de maneira muito rápida, né? Antes se demorava muito mais para ter alguns destraves e hoje as coisas estão dando muito rapidamente por causa dessa mudança vibracional. E aí ele enfatiza que é uma mudança de percepção e nada de novo está acontecendo. A gente sempre esteve aqui, a verdade sempre esteve aqui, a clareza sempre esteve aqui. A única coisa que acontece é que agora a gente começa a tirar os véus do nosso rosto, ou a fumaça, ou os filtros, ou o que a gente quiser chamar. E aí, o que são crenças? São pensamentos e interpretações padronizadas que limitam o ser. E a melhor forma de pensar em crenças é a caixa. Não tem uma forma melhor da gente imaginar do que a caixa. A gente se coloca em caixas e se limita a partir desses pensamentos, interpretações, conceitos e tudo mais que a gente acredita ser real. Tudo é crença. Então, quem a gente acredita ser uma crença, o nosso sexo é uma crença, o nosso nome, a nossa família, a nossa narrativa pessoal e todas as outras coisas que a gente acredita como sendo realidade e padroniza dentro da nossa vida, né? Como um julgamento em todas as coisas, é crença. E isso serve como um filtro mesmo, né? A gente vai vivendo e colocando esse filtro no rosto, esse óculos no rosto, onde todas as coisas que a gente enxerga estão com essas crenças, né? Com essas coisas que a gente acredita. E aí o Saulo traz que nunca houve caixa alguma. É uma ilusão, todas as caixas criadas somos nós mesmos que criamos. E a crença-chave disso tudo, que sustenta toda essa ilusão, é a crença em si mesmo. Mas como assim crença em si mesmo? A crença em ser esse corpo-mente aqui. E que a gente... É difícil não acreditar, né? Eu acredito que eu sou esse corpo-mente, porque eu vejo ele, eu sinto ele, e a minha mente está aqui. E assim, hoje fica claro para mim que a mente é um fragmento, sim, não sou eu. Antes não era tão claro. Foi até um susto muito grande para mim quando eu percebi que eu não sou a minha mente, que ela é realmente um programa e ela tem toda uma construção de memórias, de conceitos, de crenças, e na verdade ela é só isso. Ela é só esse conjunto de coisas, de criações, de ilusão, de conceitos. E daí, essa crença em si mesmo traz a ideia de que a gente tem algum controle sobre tudo isso, o que é realmente uma ilusão, porque a gente não tem controle de nada. E aí o questionamento que o Saulo traz é: se você existe como esse eu pessoal que acreditamos ser, me diga quem é você. E aí, quando a gente para pensar sobre quem a gente só consegue pensar em coisas que definam a gente, que limitem a gente, só em crenças.
como o meu nome, ou o que eu gosto, ou o que eu não gosto, ou o que eu acredito, ou o que eu faço. E nada disso vai poder dizer realmente quem a gente é, o que a gente é. Porque são só crenças. E, cara, totalmente impermanente, né? Porque tudo isso aqui que eu acredito que eu sou, amanhã pode ser outra coisa. Assim como o meu corpo é totalmente perecível e vai morrer. E eu sei disso, todo mundo sabe disso. Então, se a gente fosse responder quem a gente é como corpo-mente, seriam apenas experiências acumuladas. A gente vive as experiências da vida, lá de nenenzinho, que a gente não sabe de nada, tá lá inocente e sem memória, sem coisas acumuladas, e começa a aprender coisas, conceitos, certo e errado dentro de, sei lá, né, de um conceito mais familiar, porque é o que a nossa família passa. Depois, todos os nossos convívios e relacionamentos vão trazendo esse acúmulo de experiências, traumas e etc. E assim a gente vai construindo a nossa personalidade. Porque é só isso, né? É uma construção. E aí a gente não precisa ir muito longe se a gente pensar um pouquinho assim nas coisas que a gente pensa. Se a gente não gosta de alguma coisa, foi alguma experiência que a gente teve e a gente construiu o que a gente não gosta. Então a gente não consegue ter de novo essa experiência como uma experiência nova. A gente sempre traz, né? Falando pelo menos o que eu vejo em mim aqui, eu trago a experiência negativa que eu tive e eu já acho que essa nova experiência, passou, que essa nova experiência vai ser ruim como aquela que eu tive, porque eu guardei aquela informação e eu não gosto, acabou. E na verdade, as coisas são vivas. Eu percebo isso muito mais pelo que o Saulo diz do que o tempo inteiro perceber, mas eu consigo perceber que em certos momentos, quando eu estou realmente aqui, que é a presença, né, presente, não tem nada para eu carregar, não estou carregando nada, não tem nada para eu lembrar, não tem memória, não tem tristeza, não tem padrão, não tem experiência acumulada, não tem gosto, não gosto, porque realmente é tudo novo. Mas como é difícil a gente largar todas essas coisas que a gente está carregando debaixo do braço, em cima da cabeça, nas costas, no corpo inteiro. É muito acúmulo de experiência, é muito acúmulo de trauma, é muito acúmulo de conceito e de crença. Muito mesmo. Então, nossa, como é difícil, né? Difícil. Ao mesmo tempo que é difícil, como o Saulo diz, é muito simples. Porque seria realmente a gente estar presente aqui o tempo inteiro. E aí, o que são essas experiências, esses acúmulos? São fenômenos, né? E aí, eu botei essa escadinha aqui, o que acontece? Acontecem os fenômenos ou acontecências ou qualquer coisa que você possa entender como impermanente, tem começo e fim. E aí, se constroem os padrões de crenças. E aí, a partir desses padrões de crenças, existe a identificação, porque a gente se identifica com essas crenças, por isso que elas viram padrões. E aí elas constituem as nossas reações. E aí o Saulo traz também que são tanto as nossas reações conscientes como as inconscientes. Então, as inconscientes também são regidas por essas construções de padrões de crenças, que são relacionados ao acúmulo das nossas experiências. E aí forma os nossos pensamentos e conceitos em geral, como personalidade. E aí é muito louco, né, gente? Eu já tô sabendo disso porque o Saulo diz o tempo todo e eu entendo como verdade no meu coração há algum tempinho e nem por isso significa que eu não me identifique, que eu não me pegue projetando, que eu não me veja nublada por essas construções, principalmente por projeções, assim, eu me vejo às vezes em projeções bastante e em pensamentos obsessivos, assim. Ficar pensando muito numa mesma coisa e, caraca, por quê? Identificação. E as nossas histórias contadas, né? Dentro dessa narrativa, a gente se coloca como, sei lá, uma vítima, ou a pessoa que sofreu isso, ou a pessoa que é assim, assado, ou a pessoa que é muito nervosa, ou a pessoa que é estressada. E tudo isso é uma historinha que a gente conta pra gente mesma, né? O tempo todo a gente está contando uma narrativa, uma historinha
para a gente mesmo e a gente acredita nela. Assim como a gente acredita que a gente é o corpo-mente. É uma historinha contada. Tem até uns negócios que, quando eu fui fazer um curso aí, eles falavam pra gente ficar repetindo várias vezes. Eu sou... como é que é? Eu sou consciência, eu sou... Ah, eram 3 palavras, mas uma delas era consciência e bem-aventurança. Aí tinha que ficar repetindo isso por 40 minutos. Eu acho que era 40 minutos, ou 45, ou 50 minutos. Porque isso começava a entrar no nosso subconsciente, né? Então, ter essas repetições para começar a criar isso, mesmo que seja mecanicamente, racionalmente, né? Claro. Começar a contar essa história pra gente começar a acreditar nisso. Porque a gente ouviu tantas vezes, durante toda a nossa vida, né? A gente escutou tanto essas historinhas, principalmente a de não merecimento, né? Que a gente é menor que Deus, que a gente não é merecedor, que a gente é pecador, que a gente sei lá o quê. E como está entranhado na gente, de tanto que a gente realmente ouviu isso. E aí, teve uma parte do Site Sangue que ele disse isso aqui tudo. E eu achei muito maravilhoso, fiquei presa nesse texto, eu vou ler para vocês e a gente conversa um pouco sobre esse texto. Alguma coisa tocou o coração de vocês para que percebessem neste momento que algo não está bem, e isso que não está bem não é o que está fora. É o que nós acreditamos que está fora. Só que sempre esteve dentro de nós a necessidade de nos voltarmos para dentro na solitude do ser, para experienciarmos o que verdadeiramente é um momento só nosso, para que toda a nossa sombra subisse e pudéssemos vê-la face a face. Para que você seja capaz de vê-la, identificá-la, e não para que a derrote, coloque de lado, julgue, e nem para que acolha, porque acolher tem 2 lados. É para que você perceba e tenha um entendimento real de onde vem o vento sutil que abrasa esse fogo. Para que dessa forma, percebendo de onde chega o que alimenta essa brasa, você seja capaz de parar de alimentar esse fogo. O fogo não é extinguido por você. É por isso que se sofre. Você quer vencer, passar de fase rápido, jogar macete, mas não há caminho mais rápido porque não tem onde chegar. E aí, hoje eu até mandei uma mensagem para o Saulo para falar sobre isso, porque eu fiquei realmente, assim, presa nesse texto. Na real, para gente que tem estudado um tempinho as falas do Saulo e escutado, né, aberto o coração para isso, não tem nada realmente novo nesse texto. Mas eu fiquei pensando, primeiramente, sobre essa solitude, sobre tanta gente sair desse fazedor, que a gente está sempre fazendo coisas e a gente não consegue parar, porque a gente fica sozinho com a gente mesmo. E eu não estou dizendo sozinho, não tem ninguém do lado e tal, mas realmente só, sem estar colocando atenção para fazer alguma coisa. Dar de cara com a gente mesmo. Estar realmente atento. E aí, ele fala sobre a gente identificar realmente a nossa sombra, não julgar. O movimento de julgar foi uma coisa que eu já fiz bastante, mas eu parei. E não dá pra gente derrotar. E aí é muito interessante esse acolher aqui, né? Eu não botei essa parte porque meio que ele parou aqui e falou assim, ele comentou da Isis, né? Falou assim, a Isis falou sobre acolher e a Isis sabe que quando o coração tá muito mole, a gente parte com a colher. E aí 2 vezes o Saulo falou sobre esse acolher de forma diferente. Tanto essa coisa do coração mole demais, a gente parte com a colher, como a possibilidade da gente acabar vendo esse acolher como arrogância e vendo aquela sombra
como algo separado da gente, menor do que a gente. E não. A sombra é uma parte de nós e ela tem que ser vista como tal e aceita e entendida e vista. E aí, continuando, né, esse pensamento, ele fala sobre esse vento sutil que abrasa esse fogo. E aí, a gente conversando, eu consegui visualizar bastante a maneira que o Saulo disse sobre uma brasa, e a gente não sabe de onde vem o que alimenta essa brasa. Um vento sutil passa e esse fogo ali está sempre aceso. E o que seria essa brasa? Essa brasa seria a comparação, o julgamento e todas essas coisas que a gente considera como ego. Não me veio nada à mente agora sem ser comparação e julgamento, mas sei lá, não, busca por completude, sofrimento, sei lá, né? Todas essas coisas que a gente identifica na gente, pensamentos obsessivos, negatividade, todas essas coisas seriam essa brasa que é alimentada de alguma coisa que a gente não tá vendo. E aí, esse fogo não vai ser extinguido pela gente. E aí a gente, às vezes, entra numa luta muito grande, né? Principalmente porque existem essas crenças sociais do que é certo, do que é errado, do que é ser bom, do que é ser santo, do que é ser iluminado. E aí a gente fica tentando atingir esse equilíbrio, essa paz, e essa paz que é uma crença também, não é essa verdadeira paz, né? E entrar nesse estado onde a gente não pode ficar com raiva, não pode sentir tristeza. E é só uma crença, né? A gente construiu uma imagem do que seria esse iluminado. E não é nada disso. Então, parar de lutar para extinguir esse fogo e entender que não há caminho mais rápido. Realmente, a gente está nessa posição de investigação, de observação, de autoobservação, para se autoconhecer e jogar luz nessa sombra. Clareza. A dissolução de todo o seu sofrimento acontece quando se tem um entendimento real sobre a verdade que ilumina aquela situação. E aí o Saulo fez uma brincadeira. Eu botaria exemplo, luz apagada e luz acesa. O que ele fez? Ele desligou a luz e ele perguntou o que a gente conseguia ver quando ele desligava a luz. Bom, a gente conseguia ver algumas coisas ainda, não estava tão escuro assim, mas, obviamente, quando a luz está acesa, você consegue ver muito mais claramente do que quando a luz está apagada. Dependendo do que esteja ao fundo, no escuro, você não enxerga. Então, é a mesma lógica que uma vez a gente trouxe num estudo aí, que ele trouxe também como... É o mesmo exemplo, praticamente, que era um quarto que estava sujo e quando a luz não estava batendo nele, a gente não tinha como ver que ele estava sujo. E aí, quando a luz entra, a gente vê aquela sujeira que está ali guardada ou escondida. E é assim dentro da gente, né? Enquanto a gente não está jogando luz, não está claro as coisas que estão por trás das nossas ações. Não está clara a sujeira, os traumas, as máscaras. Apenas quando a gente realmente começa a olhar para isso, começa verdadeiramente a jogar luz nisso, porque a clareza sempre esteve ali, bastava a gente realmente abrir uma brecha para que a luz se fizesse presente. Abrindo uma brecha para isso, me perdi. Deixa eu ler de novo. O entendimento real sobre a verdade que ilumina aquela situação. Dissolução do nosso sofrimento. Só assim se faz a dissolução do nosso sofrimento. Esqueci que era isso. E aí, mais uma frase que ele trouxe foi que, trazendo luz à situação, eu consigo perceber em mim o que é necessário para que eu me encontre verdadeiramente. Então, é esse negócio todo que eu falei aí, da gente jogar luz para conseguir perceber a gente mesmo e entender o que é necessário para que a gente se encontre.
Existem muitas curas, né, que são necessárias. Eu vejo, assim, os padrões de comportamento que eu tenho e, às vezes, eu já sei o fundo deles, o trauma base, a experiência base que desenrolou toda essa situação, mas nem por isso ainda, nem por isso está desfeito, nem por isso a situação já está dissolvida. É aos poucos que a gente dissolve e é aos poucos que a gente vai verdadeiramente se encontrando. Não que a gente tenha deixado de estar aqui em algum momento, às vezes eu consigo ter essa abertura de parar assim e perceber que, cara, eu tô aqui. Mas aí daqui a pouco nubla tudo e vem as projeções e vem ilusões de achismo do que vai me fazer feliz, vem os padrões de comportamento sem a gente perceber, se a gente não estiver atento e investigando. E aí tem essa parte aqui que eu acabei de falar, né? A gente sempre esteve aqui, não é como uma jornada, a gente não está realmente buscando nada que não esteja já aqui, a gente não está buscando se tornar algo. É uma desconstrução, como camadas da cebola ou roupas, se a gente estivesse com várias camadas de roupa, a gente vai desconstruindo todas essas coisas que a gente colocou por cima de quem a gente é verdadeiramente. Todas essas crenças, construções. E aí o Saulo fala da atenção, para que se coloque a luz da verdade sobre todas as ações. Como é importante a nossa atenção. Eu percebo que não é linear, sabe? Não dá pra gente se julgar, porque em certos momentos eu tô, de certa forma, conectada, que na verdade a gente nunca se desconectou, né? Eu tô mais, talvez, dentro do que eu queria estar fazendo, entre aspas, que a gente não tem que querer nada, as coisas vão acontecendo. E depois tudo muda, as coisas vão acontecendo e novas experiências vão acontecendo e de repente eu me vejo mais nublada. Aí, às vezes, vem essa coisa, né? Esse pensamento mental, nossa, mas eu não estou mais atenta, não tô me investigando. E aí eu paro e percebo que, mesmo com tudo que está acontecendo, tudo está no seu lugar, da forma que deveria ser. Eu estou aprendendo, continuo esse caminho de desconstrução, porque não tem muito como a gente voltar, né? A gente andar para trás. Então, eu tô me percebendo, mas o quanto, às vezes, sem essa cobrança, mas o quanto eu poderia estar mais atenta. Aquele querer desinteressado que a gente fala, né? A gente fala muito, o Saulo traz pra gente essa ideia do querer desinteressado. Não é como um querer de alguma coisa, porque se a gente quer muito uma coisa, é o ego. Ele tá querendo como um desejo, como uma conquista, e não é bem isso. Mas o desejo firme, né? O querer firme, se encontrar, se voltar para a fonte, se voltar para a nossa essência, sem essa pegada de corrida. E aí vem essa pergunta: o que é estar iluminado para você? E tudo que eu consigo pensar aqui do que seria iluminação é crença. Porque eu verdadeiramente não sei. Eu sei que a iluminação é eu me perceber como totalidade, me perceber como consciência, não mais fragmentado, me perceber como unidade, que eu sou. Mas o que realmente é estar iluminado? Porque eu não sei. Eu ainda não me encontro nesse estado, então eu não posso falar tudo que eu disser aqui ainda vai ser uma crença, mesmo a crença
de que eu sou totalidade. Eu posso sentir ela dentro do meu coração e tá nessa jornada, que não é uma jornada, para reconhecer, para o reconhecimento disso. Porém, se eu não tenho contato ainda com o que é estar nesse estado no momento, tudo que eu disser é uma crença, né? E aí é isso, né, gente? Tudo é crença. Tudo é crença. E aí o que sobra, então, se a gente tira todas as crenças, né? Sobra só a gente. Sendo, e só assim a gente vai entender. Apenas sendo. Não numa maneira intelectual, racional. Não dessa forma. Eu já pensei que eu fosse entender racionalmente, porque eu gosto de estudar, gosto de conceitos, gosto realmente dessa pegada, até porque as escrituras são muito lindas, né? E elas trazem uma verdade que vibra o nosso coração, pelo menos vibra o meu. Porém, não é a partir disso que vem o entendimento real. Eu posso me encher de conceitos, mas ainda assim vai ser só crença, vai ser só fofoca, como diz um grande mestre. Fofoca. Alguém falou para alguém e a gente está falando que é isso, mas a gente não sabe, né? Até ser. Não que a gente tenha deixado de ser. É muito engraçado, né? Porque fica um pouco contraditório, mas é isso, porque não está na dualidade, então não tem que ser isso ou aquilo. É tudo e é nada. É jornada, mas não é. Toda essa relação que temos com as crenças está relacionada ao apego que temos conosco mesmos, ao não abandono desse sofrimento. Mas se eu tiver uma real compreensão de que eu estou apegado a esse sofrimento e que é por isso que ele vem até mim e permeia tudo que eu faço, eu consigo deixá-lo descansar e paro de lutar contra ele. Eu achei essa frase muito maneira, né? E hoje foi engraçado que me fizeram um questionamento sobre isso, sobre, cara, não, mas eu não escolho sofrer. Tipo, né? A primeira coisa que a gente pensa é que a gente não escolhe sofrer. Quem gosta de sofrer? Ninguém quer sofrer, todo mundo quer ser feliz. A gente tá aí, né, todos os dias buscando ser feliz e até fugindo do sofrimento, né? Que não é um movimento muito legal. Mas, cara, primeiramente, a gente é pegado nesse corpo-mente. E só esse senso de separação que traz a gente acreditar que a gente é algo separado, esse eu pessoal, já traz em si um sentimento de incompletude e de sofrimento. Porque a gente está sempre buscando alguma coisa que nos traga felicidade fora e não percebe que não é no fora, é no dentro. Assim como aquele outro texto lá no fundo rosa estava falando. E para sustentar essa narrativa de eu pessoal, com todas as nossas construções, experiências, historinhas, sofrimentos, a gente não abandona o sofrimento, a gente sustenta esse sofrimento. Também tem as projeções, né? Eu me vejo, por exemplo, projetando coisas que eu gostaria, que eu queria, e que não são exatamente o melhor para mim. E aí a gente meio que sofre e se frustra porque não tem aquilo que a gente acha dentro da nossa ilusão que seria o ideal, que seria o que traria a nossa felicidade. E o questionamento que a pessoa me trouxe foi sobre, tipo, crise depressiva muito forte, né? Mas
A física quântica já trouxe que a gente cria a nossa realidade, a gente frequencia a nossa realidade e a partir da frequência as coisas se manifestam, se materializam. Primeiro em frequência, depois em matéria. E aí, cara, sim, a gente quer sofrer, a gente escolhe as nossas experiências porque lá no âmago da nossa alma tá pedindo aquilo. E sempre, claro, pra gente aprender alguma coisa, né? Mas e aí? Em que momento realmente eu fico me perguntando isso? Em que momento realmente eu vou querer? Porque até um certo momento, para mim é claro que eu não que eu meio que estou apegada, né? Estou apegada, né? Meio que estou apegada ao sofrimento. E por que estou apegada ao sofrimento? Porque estou apegada a quem eu acredito que eu sou. Aqui como personalidade. E só isso aí já é o sofrimento. Porque imagina o infinito dentro de uma caixinha, todos nós somos infinitos. Como é limitante estar dentro de uma caixa, sufocante. Se limitar, se cristalizar, sendo que a gente é fluido e vivo, e sem adjetivos. O que mais que eu queria falar daqui? Se tiver uma real compreensão de que eu estou apegado a esse sofrimento e que é por isso que ele vem até mim e permeia tudo que eu faço, eu consigo deixá-lo descansar e parar de lutar. Parar de lutar com isso, parar de lutar com os nossos pensamentos e às vezes só não alimentar. Nossa, parece tão simples, né? Mas às vezes é tão difícil realmente só olhar para aquilo e ver e não alimentar, só ver. E aquilo vai perdendo a força. E aí, cada vez mais, a gente consegue se colocar no presente. Porque dentro de tudo isso que a gente está conversando aqui, o estado de presença vai. Não sei se essa palavra é boa, mas enraizando o ser aqui, né? Alguma coisa nesse sentido. Presença, né? Estando cada vez mais presente até o ponto que a gente vai estar presente o tempo inteiro. E aí o Saulo traz sobre a crença de escassez. A crença de escassez se retroalimenta através do apego aos pensamentos escassos, negativos, obsessivos, gerando a escassez. E assim, quando eu penso em escassez, a primeira coisa que eu linko, né, faço um link, é em relação a dinheiro, né? A materialização mesmo. E aí ele fala que não, a escassez ela tá ligada a todas as coisas. E eu achei muito interessante, né? Então, se a gente tem pensamentos escassos, negativos, de que a gente não tem essas coisas, a gente frequencia isso, né? E aí isso se manifesta na nossa vida. Então, existe a escassez de amor próprio, escassez de confiança, escassez de merecimento, escassez de realização, escassez de positividade e mais várias outras coisas que vocês podem pensar aí. Que se a gente tiver um pensamento escasso, frequencia a gente nesse processo aí, né, de manifestar uma realidade não muito legal. Se é que existe realidade legal ou ruim, né? Porque se a gente está manifestando isso aí, é porque a gente precisa viver isso para ter algum aprendizado, né? O problema é a gente ficar repetindo o mesmo ciclo várias vezes, várias vezes, várias vezes, sem entender o recado, sem trazer clareza real a essa situação. Porque tem até uma frase, né, de um outro satsang, que o Saulo traz que a natureza é próspera. Não sei se eu vou falar a frase certinha, mas a natureza é próspera e fluida e nós somos a natureza, então nós também somos abundantes, prósperos, fluidos.
E aí ele até traz que no meio do asfalto, se caiu uma gotinha de água ali, a planta está nascendo. Então, por que a gente ainda acredita que não somos abundantes por natureza? Porque, de certa forma, a gente esqueceu também que a gente é a natureza, né? A gente se separou tanto num sentido, né, de ilusão, de crença. A gente acredita que a gente é outra coisa, separada da natureza, que a gente criou todas essas crenças de falta, né? Falta amor, preciso buscar fora, falta confiança, preciso de alguma coisa que me faça sentir seguro. Falta merecimento, a gente acredita que não é divino. Falta realização, porque a gente traz isso. E falta positividade, só porque a gente acredita nisso. E quando a gente acredita, a realidade se faz. E aí o Saulo faz essa pergunta: a sua casa, no sentido de você, tem dono? Como assim, né? Como assim que a minha casa tem dono? Eu não tô aqui vivendo a minha vida e o tempo todo dentro do meu corpo? Mas quem está fingindo ser você agora? Que personalidade é essa que acreditamos ser, que parece ser o dono disso, que está dirigindo esse carro através desses padrões, desses medos? O que está realmente, né, no controle? E aí está diretamente ligado à segunda pergunta, né? Quais máscaras estão sendo usadas? Que dentro desse ser, que não é ser, né? Não sei se é bom chamar de entidade, mas essa personalidade que se criou, ela usa um monte de máscara e direciona a maneira como a gente lida com todas as coisas. Sendo que a gente, sem todas essas coisas, estaria fluindo, sendo a gente, fica meio redundante, né? Mas sendo que a gente veio ser aqui na Terra, verdadeiramente, e fluindo. Sem todo esse protocolo, todo esse padrão, toda essa coisa que a gente coloca por cima. Então, realmente, essa minha casa aqui não está sendo regida. Está sendo regida, porque o Saulo sempre fala que, né, nunca deixou de ser regida por nós, mas eu sei que fica muito vai e volta, né? Fica mas não é, mas não é. Porque a gente está aqui aprendendo, né? Eu vejo muito a vida como um joguinho. Nesse joguinho, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade de ir desconstruindo tudo isso até o reconhecimento do que sempre esteve aqui. Mas se a gente for pensar em como a gente tem vivido agora e o que tem regido as nossas ações, tem sido a mente, o ego, essa entidade, personalidade que se formou com as suas máscaras, medos, traumas, padrões, conceitos, crenças, no geral, crenças. Mas vou continuar, porque depois eu vou falar mais disso. E aí, quais são as ideias construídas nesse puro vício de querer ser um você? E aí, caraca. E aí, cara, quais são as ideias construídas nesse puro vício de querer ser um você? O tempo todo, na verdade, a gente está querendo ser um alguém. Eu acho que causa um certo medo pensar de que, de alguma forma, não tem ninguém aqui. Como assim não tem ninguém aqui? Se eu tô aqui? E aí, até onde vai o seu querer ser alguém? Esse querer ser alguém que sustenta, né?
essa crença de eu pessoal. Nossa, mas e aí, né? Talvez muitas pessoas pensem que é doideira a gente falar sobre não ser alguém, porque é uma crença, né? A gente está acostumado com a crença de que tem alguém aqui, de que a gente é alguém e que o tempo todo a gente está se colocando no mundo como alguém. E aí é muito legal que esse slide vai explicar tudo isso, eu acho, né? Nesse momento, no satsang, uma pessoa pergunta, fala, né, na verdade, fala, mas eu não consigo acreditar que eu sou Deus, porque eu acho que é arrogância. E aí o Saulo traz lindamente, obviamente que é arrogância se achar Deus, porque não é exatamente você ou eu que somos Deus, não essa pessoalidade. Não tem você, não tem eu. Isso é uma crença. E aí, uma outra frase que o Saulo sempre traz é de que a iluminação é muito pouco para o ego espiritual. Nessa crença de ter poder, ou sei lá, né? Algumas construções elas vão para esse lado. A iluminação a gente vai saber tudo, a gente vai ter poder, e não é nada disso. É muito mais sobre não saber estar aqui vivo. É muito mais sobre estar fluido, é muito mais sobre ser totalidade, não fragmento, do que poder, do que controle, do que saber. Tudo isso é do ego. Tudo isso é o que a gente tem meio que se direcionado, assim, né? Como sociedade e como pessoalidade. E aí o Saulo traz que ninguém se ilumina. Como assim ninguém se ilumina? Ninguém se ilumina. Apenas morrendo como eu pessoal, a gente chega à iluminação. E aí, outra frase que ele traz é que Deus se manifesta através de você. Então você não vai tipo, nossa, tô iluminado, agora eu sou Deus aqui na Terra. Não é isso, né? Mas todas as nossas ações vão ser fluidas e verdade, porque é Deus se manifestando. E aí é legal, assim, para dar uma linkada, que eu acho que fica mais fácil de entender. Uma outra coisa que ele já falou também é que a pedra rola não para chegar em nenhum lugar, ela rola porque ela rola, as ondas vêm e vão porque elas têm esse movimento, os animais estão fluindo e sendo eles mesmos. Então, é muito mais sobre isso, a pureza das nossas ações. São ações divinas, que não carregam nada por trás delas. Nenhum querer ganhar algo, querer ser especial, querer sei lá o quê. Não vem sujo de alguma coisa. Uma ação limpa e verdadeira. Isso é Deus se manifestando através de nós, a cada momento presente. E aí, cara, ele traz também que eu sou igual a pedra, eu sou igual a pedra, eu sou igual ao asfalto, eu sou igual a roupa. Tudo, essencialmente, é Deus. Tudo, essencialmente, é infinito. Tudo, essencialmente, é sabedoria. Tudo, essencialmente, é fonte, ou seja lá do que você chama Deus. E se tudo, essencialmente, é Deus, eu sou igual a pedra. E aí cai por terra a nossa arrogância, né? Onde você se agarra para não cair? Eu me vejo nesse movimento de me agarrar em memórias, de me agarrar em coisas como se, de certa forma, como eu disse, né, antes, houvesse um certo medo de estar solto, né? De cair, assim, simplesmente estar lá no precipício e você se joga, e é isso. Sem estar agarrado em nada, fluindo. E aí o Saulo traz esse exemplo aqui, né? É como torcer para um time de futebol sofrer e defender por ele,
porque é o que você acredita. É mais ou menos isso que é a gente defender essa pessoalidade, todos os nossos conjuntinhos de crenças que a gente carrega. A gente, quando tem um time, a pessoa. Eu não gosto muito de futebol, mas assim, né? Quando a pessoa tem um time lá, ela sofre e defende aquele time. E não importa se aquele time perder, não importa se aquele time, sei lá, tem uma falta errada, a pessoa fica defendendo aquilo, porque ela acredita naquilo. Então ela vai sofrer por aquilo, por acreditar, por ter uma crença muito forte naquilo ali. Então é a mesma coisa, né? Com todas as nossas outras crenças, a gente acredita e defende essa narrativa para ter razão, para sustentar, para estar certo, né? E porque a gente realmente acredita nela. Ela acaba por construir essa personalidade, né? Então a gente defende, a gente se agarra. E aí o Saulo traz que é necessário o rompimento de todas essas amarras. A gente está bastante amarradinho, né? E inclusive as amarras ligadas à ancestralidade. Lembrando sempre que a ancestralidade é muito importante. Dentro dela, todos os nossos aprendizados e curas. Porém, não carregar amarras relacionadas a isso. Todas elas devem cair. E aí a pergunta que fica, que é muito boa, né? Você ainda busca por mais uma história? E eu acho que se eu fosse responder isso, eu ia dizer que eu ainda talvez esteja procurando alguma história. Sendo sincera, apesar de saber de todas essas coisas, eu vejo aqui um eu pessoal que está construindo uma projeçãozinha, às vezes, de uma historinha, de alguma coisinha que acha que vai acontecer o que quer. Mas a verdade é que a gente está no não saber. E como é livre a gente estar no não saber, eu sei lá o que vai acontecer amanhã, eu sei lá o que pode acontecer. E aí a gente se acalma nessa aceitação, a gente se acalma na abertura do novo, na abertura do que é, sem tentar controlar, segurar. Tudo está em seu lugar. Por isso mesmo que não tem por que a gente segurar nada, porque está tudo no seu lugar. E cada coisa que acontece na nossa vida é para trazer a clareza. Porque é isso que a gente está fazendo aqui. Como real propósito, tem outros propósitos periféricos, mas assim, o principal é a gente reconhecer quem a gente é. Divino ser é a iluminação. É para isso que a gente está aqui. E cada um em seu lugar. Cada um está em seu perfeito lugar, em evolução. E aí o Saulo traz uma parada muito interessante, né? A gente está falando tanto aqui de crenças, e as principais crenças são as religiões, né? São caixinhas. E aqui a gente não está querendo dizer que as religiões não dizem coisas verdadeiras, nem nada disso. A gente só está querendo dizer que limita. Mas que existem vários momentos dessa jornada, que não é uma jornada, que são necessárias essas religiões para aquela pessoa. É necessário para aquela pessoa se identificar com aquilo, né? Porque imagina, nossa, eu lembro de quando eu era nova, assim, uma das coisas que eu ficava me perguntando é quem eu sou mesmo e quem é Deus, como assim? Como assim que a gente do nada tá aqui? E aí, essas religiões, elas dão um certo conforto, e não só conforto, como entendimentos compatíveis com aquele momento da pessoa. Então, naquele momento, aquela pessoa precisa daquilo, ela tá no lugar certo dela, e aquela religião está dando o ensinamento necessário a ela ali. Até o ponto que ela vá, né, criando essa autorresponsabilidade, autoinvestigação, autoconhecimento. E aí, no momento certo, se desprender dessas religiões. Mas nesse sentido, né, que o Saulo estava falando de estar no lugar certo e perfeito naquele momento,
trazendo os entendimentos que a pessoa precisa. E é isso, né? Acho que ficou claro. Não tem muito por que a gente tentar convencer ninguém de nada, né? Cada um tá vivendo a sua experiência do momento e tá aprendendo e tá... Nossa, eu acho até muito maravilhoso, assim, uma coisa que me fascina muito é pensar sobre isso, assim, como tudo é perfeito, como tudo realmente está fluindo da melhor forma possível, mesmo que a gente acredite que não, tá acontecendo da melhor forma possível, da forma que tem que acontecer, para cada ser se reconhecer aqui, como presença, consciência. E aí, de novo, eu usei essa imagem de novo, acho que eu usei ela semana passada. E aí, coloquei de novo só pra gente, né, não esquecer que o que sustenta as crenças do eu pessoal é ter razão, se comparar, o agir e o fazer, dentro da lógica, não sei se todo mundo sabe, aqui que tá aqui, nem tô vendo quem tá... Mas se tiver gente nova, esse agir e fazer que a gente traz é esse agir por algum motivo, né? Aquilo que eu disse sobre ter alguma coisa por trás daquela ação. Quando a ação é pura em si, é um não fazer e é um não agir, porque aquilo ali é puro em si e fluido em si. Então não tem ninguém fazendo nada. É como o rio que flui ou como a chuva que cai. Então, dentro da crença do eu pessoal, né, do ego, da mente, ter razão, se comparar, agir, fazer, ser reconhecido, ter mérito, fazer parte de alguma coisa e ser especial. Deve ter mais alguma coisa aí, mais ou menos essa base aqui, que se a gente prestar atenção, a maioria das nossas ações tem esse tipo de fundo. Tá argumentando alguma coisa para ter razão, tá se comparando com alguém, agindo para alguma coisa, querer ser reconhecido, visto, fazer parte de alguma coisa, porque a gente se sente meio que faltando alguma coisa. A partir dessa crença do eu pessoal, a gente já está nessa sensação de buscar completude. Porque se a gente é o todo, é a totalidade, e aí do nada, racionalmente, tá? Estou construindo uma ideia racional. Se a gente é o todo e de repente a gente se vê como uma partezinha, a gente começa a tentar buscar algo, né? Como se faltasse algo realmente. Eu sinto aqui uma falta de algo, apesar de ainda não saber o que é se sentir completa. Pelo menos, né? Não nessa existência aqui agora. Talvez, né? Eu soubesse em outro momento, mas não aqui com, com, com o entendimento que eu tenho no momento, né? Com a consciência que eu tenho aqui no momento agora. E aí é isso. Então, é legal a gente ter isso aqui para cada ação nossa a gente investigar e ver se tem alguma coisa dessas coisinhas aqui por trás. Será que eu estou querendo ser especial fazendo isso? Será que eu estou querendo fazer parte de um grupo? Será que eu estou querendo ser reconhecido? Será que eu estou me comparando com alguém? Será que eu quero ter razão? Nossa, eu acho que assim, todo mundo, né? Alguma coisa daqui, se não todas as coisas. Tem isso nas ações. E aí, eu acho que esse aqui é o último slide. Desconstruir não é destruir, não é ir contra, não é lutar. Desconstruir é... O que eu posso dizer sobre desconstruir? É a gente ir reconhecendo quem a gente verdadeiramente é. É a gente ir se limpando e jogando fora todos esses padrões de comportamento e essas buscas aqui que eu listei, que não são reais, são ilusão e não constroem nada. A gente ir se libertando de tudo isso, ganhando espaço para perceber que a gente sempre foi completo, sempre foi o amor, sempre foi feliz, sempre foi pleno, independente de qualquer uma dessas coisas. Então, que a gente pare de lutar contra a mente, contra o ego e
comece a perceber, nesse sentido que o Saulo falou, da brasa, né? Da brasa, percebendo o que está alimentando, porque a gente está alimentando tudo isso energeticamente. Perceber que vento é esse que está alimentando tudo isso e começar aos poucos a não mais alimentar. Não guerrear, né? Mas simplesmente não alimentar. E aí isso vai se dissolvendo e a clareza cada vez mais se faz presente e vai ficando aqui. Porque às vezes a gente fica nesse movimento, né, de vem e vai, de clareza. E aos poucos ela vai realmente ficando aqui. E é isso. Nosso estudo de hoje. Se alguém quiser falar alguma coisa, espero que vocês tenham gostado. Tem um pessoal novo aí, né? Oi? Oi, pessoal novo. Oi. Se ninguém quiser falar nada, eu vou fechar aqui. Gratidão por todos. E semana que vem a gente vai ter o estudo, onde a gente troca ideia. 8 horas, sexta-feira. Eu não lembro agora o tema. A ilusão do ser, eu acho. Mas talvez não seja isso, mas acho que é isso, tá? Então é isso, gente. Beijo. Gratidão.